Filtros avançados com VBA, por onde andam, como fazer, como encontrar, onde utilizar. Não perca hoje no Mamba Treinamentos. Olá, tudo bem? Eu sou o Igor Nery, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Agora a gente vai aprender bastante coisa sobre filtros avançados. E se você nunca viu falar sobre esse termo, não se preocupa que no final desse vídeo você vai estar manjando tudo, respondendo essas perguntas que você acabou de pensar junto comigo, né? Tudo isso será respondido aqui junto comigo nesse vídeo aqui agora, beleza? Então, olhando aqui na minha tela, basicamente você encontra uma tabela de dados com informações de profissionais distribuídos aqui por cargo, departamento, quanto esses profissionais ganham, dia que ele foi admitido e data de nascimento. As pessoas normalmente que trabalham com os filtros comuns, esses filtros que ficam aqui na guia dados, aqui, ó, esses filtros que aparecem aqui em cima, elas normalmente clicam nessas aletas e escolhem aqui o dado que ela quer ver, isso clicando, certo? Vou apertar o atalho Ctrl Shift L para remover o filtro. Isso daqui é o filtro comum. O filtro avançado, você consegue fazer filtro por diversos critérios, porém não precisa clicar. Você coloca o critério que você quer estabelecer em uma célula específica. Nesse caso, eu repliquei aqui todo o cabeçalho com essas mesmas informações e o que eu quiser filtrar eu coloco aqui em cima. Então, se eu quiser ver os profissionais da área de administração, do departamento de administração, desculpe, que executam cargo de assistente administrativo, que ganham salários maiores, símbolo matemático de maior que R$ 4.500, e eu apertar aqui em filtrar, ele vai me filtrar isso daqui. Se eu não tiver nenhuma restrição de valor, pode ser todos os profissionais, eu executo aqui. E aqui em cima você pode executar aqui, colocar diversos critérios, e aí só você apertar no botãozinho aqui que esse filtro vai ser replicado de maneira mais rápida e mais dinâmica, digamos assim. Se teu chefe chegar para tu e falar: "Ô amigão, me mostra aí os dados de X mês", você só precisa alterar aqui em cima o período que você quer ver, colocando o critério lá que teu chefe pediu, e você consegue selecionar aqui com maior velocidade, gerar um PDF, copiar, colocar no e-mail. Enfim, é uma estratégia de trabalho um pouco mais avançada, depende de como você se adapta aí. Esse botãozinho aqui que executa esse filtro automático, ele é criado através do VBA, através de macros. O filtro avançado, ele não se executa ciclicamente, mas eu já vou te mostrar o que é que isso significa, tá? Então, para a gente criar isso daqui junto e eu te explicar cada peculiaridade do filtro avançado e combinar isso com o VBA, nada melhor do que a gente fazer isso tudo do zero, né? Então, vou chegar aqui, ó, vou apertar meu Ctrl Shift para direita, Ctrl Shift para baixo, Ctrl C para copiar e vou abrir uma planilha nova aqui, ó, no meu Excel. Aqui no Mamba Treinamentos a gente gosta de fazer tudo do zero para a gente poder garantir que a gente vai fazer tudo passo a passo com a melhor qualidade possível para que os nossos alunos sempre aprendam, beleza? Então eu vou selecionar essas colunas aqui, ó, e segurando o Ctrl eu vou dar 2 cliques em qualquer coluna dessa para proporcionar um ajuste automático das colunas, beleza? Depois disso eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, para poder copiar esses cabeçalhos e vou colocar bem aqui em cima e vou apagar esses dados para deixar eles vazios. Aqui em cima vai ser onde eu vou digitar os meus critérios que eu quero filtrar, tá bom? Onde é que você encontra o filtro avançado, Igor? Meu Deus, eu nunca ouvi falar disso. Tenha tranquilidade, você vai vir aqui em dados, aqui, tá vendo, ó, classificar e filtrar na guia de dados, aqui tem as classificações, tá vendo, obter e transformar, isso aqui é o Power Query, aqui são as consultas, e aqui é a parte de organização de filtragem dos dados que estão no Excel. Aqui nesse cantinho aqui, ó, avançado, é o nosso famoso filtro avançado, então vou dar um clique sobre ele, tá vendo aqui, ó, filtro avançado, beleza? Então aqui é onde você vai estabelecer os seus critérios, onde você vai fazer as suas operações. E a sua ação que você vai fazer, ela pode ser executada de duas formas. Você pode filtrar a lista no local, filtrar bem aqui, ou você pode copiar o que você for filtrar e jogar para um outro lugar, em alguma outra célula. Eu vou filtrar a lista no local, vou filtrar ela bem aqui mesmo. E aqui ele me pede: beleza, você vai filtrar no local. Mas o que é que você vai filtrar? Eu preciso saber. Quando eu vou filtrar, se eu não sei. Você tem que dizer. Então, se eu vou clicar aqui, ó, vou apertar meu Ctrl Shift e seta para o lado, Ctrl Shift e seta para baixo. Então, isso daqui é o lugar que eu vou filtrar, beleza? E aqui do lado, ó, intervalo de critérios,
é onde estão os meus critérios, beleza? Os critérios a gente vai digitar aqui em cima, tá vendo? Beleza? Então, a gente já basicamente executou aqui o nosso primeiro filtro avançado. Quando eu apertar OK, o filtro vai ser realizado. Igor, mas não mudou nada. Não mudou nada porque você não botou nenhum critério, né, meu amigo? Beleza? Então, vamos colocar os critérios agora. Já fizemos o nosso primeiro filtro avançado. Você já manjou, já fez comigo, já está aí executando. Então, agora a gente vai precisar digitar os critérios aqui, ó. Só que, para mim, aqui, eu gosto de fazer as coisas sempre de maneira rápida e efetiva para não ficar perdendo tempo. Aqui, nesse momento, não é interessante eu ficar digitando, porque se eu errar uma letra, não vai filtrar. Então, é interessante eu fazer aquela caixa de seleção, a validação de dados, com os critérios aqui que eu vou filtrar. Então, eu vou apertar o Ctrl Shift e seta para baixo e vou dar um Ctrl C, vou abrir uma nova aba, vou colar bem aqui, vou selecionar essa coluna e aqui em dados, ó, eu vou vir em cadê? Aqui, ó, remover duplicadas para deixar e vou dar um OK, só para deixar os dados coerentes, tá vendo? As áreas, os departamentos que eu quero ter lá como critério para poder filtrar, porque aqui tá tudo repetido, então eu tirei os dados repetidos e deixei só os dados únicos. Agora eu vou vir aqui em departamento, eu vou clicar aqui, ó, nesse cantinho, ó, validação de dados, vou trocar aqui para lista, vou vir aqui em fonte. Beleza, vou fazer a minha validação de dados, mas quais são os dados? Agora você precisa selecionar aqui, ó, e vou dar um OK. Quando eu der um OK, os dados, eles vão estar aqui, beleza? Você pode repetir isso para quais dados você quiser colocar como critério. Nesse caso aqui eu vou colocar só esse critério e o de cá eu digito na mão, para a gente fazer uma aula mais rápida e mais dinâmica. Eu acredito que aqui você já conseguiu entender, basicamente, beleza? E agora a gente vai executar o nosso filtro avançado com critério, com a bola rolando, para ver se esse negócio vai funcionar, ou se eu estou de balela aqui com você, né? Então, vou colocar aqui avançado. Você observa que ele já selecionou os dados, tá vendo? Selecionou a minha tabela, que é da A5 até a G81, e selecionou os critérios que está aqui na parte de cima. Vou dar um OK. Quando eu der um OK, você já viu que ele filtrou, tá vendo? Filtrou bem bonitinho. Então, legal. Agora aqui a gente tem um problema. Se eu chegar aqui, ó, e trocar para contabilidade, opa, não trocou o filtro como estava antes, quando tinha um botãozinho. Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Aqui nesse caso, ó, se eu clicar aqui, ó, engenharia, apertar aqui, ele filtra, tá vendo? Se eu clicar aqui em arte, ele filtra, tá vendo? E aqui agora, não tá filtrando. E agora? Meu Deus do céu, tá ruim. E aí você ia ter que fazer de novo. Você ia ter que vir aqui, etc, dar OK e blá, blá, blá. Isso daí ia perder um pouco de tempo. Então, isso que eu quero dizer como que o filtro avançado ele não é dinâmico, ele não é cíclico. Mas para a gente resolver essa limitação, a gente pode combinar com o VBA. O que é o VBA? O VBA é a sigla para Visual Basic for Application. É o código que roda por trás do Excel. Tudo que você faz no Excel aqui, desde clicar numa célula, a escrever uma informação numa célula, é o VBA que está executando ali por trás das cortinas, como se fosse um bonequinho de ventríloco. Beleza? E com o VBA você pode fazer qualquer coisa no mundo. Qualquer automação de processo você pode fazer. Então eu vou automatizar esse processo aqui junto contigo. E o melhor, tu não vai escrever nenhuma linha de código. Igor, é bom demais para ser verdade. Não vou precisar nem programar, não gosto desse negócio. Então fica comigo aqui até o final do vídeo que tu vai aprender como é que se faz. Para você conseguir acessar o VBA, você vai precisar vir aqui na guia de arquivo, na faixa de opções, aqui em personalizar a faixa de opções e ativar a guia desenvolvedor, que é essa guia aqui, ó. Ela já está do lado direito dessa barra, porque para mim já está ativo. Para tu, você vai precisar vir aqui, ó, nessa caixa de seleção, você vai ver que ela está organizado em ordem crescente alfabética e como a palavra desenvolvedor começa com D, a guia desenvolvedor vai estar aqui por baixo. A minha não está aqui porque eu já adicionei. Você vai selecionar, vai clicar aqui em adicionar e vai dar um OK, que essa guiazinha aqui vai aparecer. Beleza? Quando essa guia aparecer, você vai ver alguns recursos. Você vai ver a guia de código, suplementos, controles, XML. A gente vai trabalhar aqui basicamente. Se você clicar aqui em Visual Basic, você vai para o editor de VBA, certo? No editor de VBA você vai ver esse códigozinho aqui, ó, que é o código que a gente criou para poder fazer aquele botãozinho lá que eu acabei de te exemplificar no início desse vídeo, no início dessa aula. Mas aí você está pensando agora. Poxa, Igor, tu disse que não ia precisar programar, agora tu tá me mostrando um código aqui cheio de complexidade, que eu não sei nada, nunca fiz. Tá mentindo para mim, é? Não tô mentindo. Quem fez isso daqui não foi a gente, não foi eu. Foi o próprio VBA. Olha que magnífico. A linguagem de programação, ela mesmo se programou, ela mesmo fez a sua ação. Certo? Então, é isso que a gente vai precisar fazer aqui agora. Eu vou tirar isso daqui, ó, e vou
começar a fazer contigo. Ó, vou clicar aqui nesse recurso de gravar macro. O recurso de gravar macro é um recurso que ele permite que o VBA ele grave todos os passos que você está fazendo no Excel a partir do momento que você começa a gravar. Por exemplo, eu vou clicar aqui em gravar, ó, e vou clicar aqui, vou digitar número 2, vou descer, digitar o número 33, parei. E vou parar a macro, tá vendo? Se eu vir aqui em Visual Basic e vou procurar esse código que a gente criou, ele tá aqui, ó. Então você vê que o VBA fez um código correspondente àquelas ações que a gente fez lá no Excel, entendeu? Então ele mesmo se gravou, ele foi anotando o código correspondente às ações que eu fiz com o meu mouse. Então, dessa forma, você pode automatizar o processo de atualização do seu filtro avançado sem precisar programar, certo? Então, vamos lá, agora com a bola rolando. Já te mostrei o que é o VBA, como ativa, já te mostrei o que é uma macro, como gravar. Agora a gente vai gravar isso na prática para trazer resultado para a tua carreira, certo? Então, ó, vou clicar aqui em gravar macro, vou colocar aqui, ó, filtro underline avançado. É o nome que eu estou dando para minha macro e vou dar um OK. A partir desse momento aqui agora, tudo que eu estou fazendo está sendo gravado. Então, eu vou clicar aqui em departamento, ó, e vou... opa, errei. Não era para ter feito isso. Eu vou parar, normal, erros acontecem. Então, eu vou clicar aqui em gravar macro. Vou deixar com o nome filtro mesmo, filtro avançado, underline, agora vai. Vou dar um OK. Não era para eu ter clicado ali, eu só vou executar o filtro para poder atualizar. Então, vou clicar aqui na guia de dados, vou vir aqui em avançado. Você observa aqui, os meus parâmetros já estão setados, porque a gente fez isso inicialmente. Se quando você for fazer gravando a macro não tiver nada, você só precisa selecionar os dados e selecionar os intervalos de critério. Vou dar um OK, o filtro foi realizado. Agora eu vou vir aqui na guia desenvolvedor, vou parar a gravação, vou vir aqui em Visual Basic. Nesse momento aqui, ó, ele criou uma ação, ó, filtro avançado agora vai, com o código correspondente à criação do nosso filtro avançado, tá vendo aqui? Então eu vou copiar esse código aqui, ó, filtro avançado agora vai, e aqui foi o errado que eu tinha feito, tá vendo? E eu vou criar um botãozinho para fazer esse procedimento pra gente, vou vir aqui em inserir, ilustrações, formas, vou clicar nesse quadradinho aqui, ó. Aqui eu vou clicar em editar texto, opa, cliquei errado, vou clicar em editar texto, vou colocar atualizar. Quando eu clicar aqui em atualizar, vou centralizar, vou colocar em negrito, ganho um pouquinho para cima, colocar um botãozinho preto e vou clicar com o meu lado direito do mouse e vou botar aqui, ó, atribuir macro. Nesse momento você vai ver todas as macros que tem nessa planilha. Eu vou colocar, selecionar aqui, ó, filtro avançado, underline, agora vai. Você poderia digitar aqui em cima também. E nesse momento eu vou dar um OK. Vou selecionar um intervalo, contabilidade, as pessoas do departamento de contabilidade que tem um salário maior que R$5.000. E é isso que eu quero ver. Quando eu apertar esse botão, ele vai ter automaticamente que filtrar. Então, tchan, 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 tchan. Então, você já viu que funcionou, né? Vamos trocar esse critério aqui para acima de R$4.000 para ver se ele está dinâmico. Então, está funcionando. Então, basicamente, era isso que eu tinha aqui para mostrar para você. Eu espero muito que você tenha conseguido aprender como é que se faz isso, tenha entendido ali a lógica por trás do VBA, por trás do filtro avançado. Espero que você use na sua rotina. E se você quiser saber mais sobre VBA, quiser se desenvolver mais nessa ferramenta poderosa que pode automatizar qualquer processo da tua rotina de trabalho, eu te convido a conhecer meu treinamento de VBA, o VBA Express. Tá aqui na descrição desse vídeo. Clica lá e dá uma olhada, beleza? Valeu, vamos para cima, vamos dominar o VBA.